presidente Barack Obama afirmou hoje que a situação da Venezuela representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Obama também anunciou o cancelamento de vistos e o congelamento de bens de 7 autoridades do governo venezuelano. No comunicado para falar do decreto, a Casa Branca diz que vai continuar o bloqueio de vistos e de bens de autoridades do país que no passado ou no presente tenham adotado medidas antidemocráticas ou que reprimam a liberdade dos opositores. Segundo a porta-voz americana, Jen Psaki, com as sanções de hoje, já são pelo menos 50 vistos de autoridades venezuelanas suspensos. As sanções começaram a ser adotadas por Washington em dezembro. Ela voltou a rebater as acusações do governo venezuelano de que os Estados Unidos estariam por trás de um plano contra a Venezuela. Nós vimos um padrão se repetir ao longo dos últimos meses. O presidente Nicolás Maduro nos acusa de envolvimento em um plano contra o governo dele. Mas, francamente, isso não faz sentido. E é para distrair a atenção para os problemas de seu próprio país, afirmou. Em fevereiro, o governo venezuelano já havia anunciado que iria começar a solicitar visto de entrada para cidadãos americanos no país. Hoje, o presidente da Assembleia, Diosdado Cabello, respondeu às acusações sobre violações de direitos humanos. Com que Estados Unidos planifique ataques militares sobre Venezuela. Vocês concordam que Estados Unidos nos ataquem com medidas injerencistas? Já fomos às ruas e dizemos que os Estados Unidos não têm moral para dizer que aqui nós desrespeitamos direitos humanos, disse Cabello a partidários do governo. Com a economia em crise e o país dividido entre governistas e opositores, desde que assumiu a presidência há 2 anos, o presidente Nicolás Maduro busca apoio dos países vizinhos para se manter no poder e contornar os problemas internos, principalmente o desabastecimento. Na última sexta-feira, os chanceleres da Unasul estiveram em Caracas e assinaram um acordo para envio de mais alimentos para o país. Bem, vamos conversar com o Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Seja qual for a situação da Venezuela, são problemas internos do país. Como é que isso poderia ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos, como disse o presidente Obama? Boa noite. É usual nos Estados Unidos fazer isso. Fizeram em relação a Cuba, fizeram em relação a Nicarágua. O Eduardo Galeano estava lá naquele momento, ele disse que o Ronald Reagan fazia uma declaração dizendo, inclusive, que a Nicarágua seria a fronteira sul dos Estados Unidos, desconhecendo o México, Guatemala, Honduras, subia um rio de sangue por trás na projeção dele na televisão. E como comentou o Eduardo Galeano, como é que a Nicarágua, um país que tinha 2 escadas rolantes e uma delas nem funcionava, pode ser risco para os Estados Unidos? Igualmente no caso da Venezuela. A ideia norte-americana é que eles são a referência da democracia no mundo. Então, um país que eles consideram que viola os preceitos democráticos é uma violação dos próprios interesses norte-americanos. É uma declaração verbal que não corresponde à realidade. Há diferenças profundas entre os 2 países, mas nada que signifique risco para a segurança interna dos Estados Unidos. Emir, por que as relações entre Estados Unidos e Venezuela chegaram nesse ponto? Bom, o governo venezuelano, desde que Hugo Chávez tomou posse, foi um governo frontalmente anti-imperialista, anti-norte-americano. Tiveram enfrentamentos fortes, inclusive com apoio norte-americano ao golpe de 2002, que tentou derrubar Hugo Chávez. Então, há interesses profundamente divergentes na concepção política e ideológica entre os 2 países. Agora está se agudizando com essas declarações que nós vimos, com represálias, com uma escalada verbal entre os 2 países. Então, na verdade, se exacerbou muito. Justamente no momento que os Estados Unidos normalizam relações com Cuba, Venezuela passa a ocupar o lugar da diabolização que os Estados Unidos têm no continente. E, Emir, os chanceleres da União das Nações Sul-Americanas, inclusive o chanceler brasileiro, prometeram enviar produtos, bens à Venezuela para atenuar a crise que o país vive, não é? Isso é suficiente ou a Unasul poderia fazer mais do que isso? Não, o significado da viagem foi outro, foi tentar intermediar entre o governo e a oposição. Mas a reunião com a oposição foi frustrada, foi fracassada segundo a própria oposição. Ela considera que nas negociações anteriores o governo não teria cumprido, coloca agora como várias condições prévias a uma negociação, entre elas a libertação de líderes da oposição que estão presos. Então, nesse lado não funcionou, acabou se derivando
a missão para um apoio econômico no desabastecimento da Venezuela. Poderia ter tido eficiência maior, foi o objetivo inicial, uma negociação entre governo e oposição que acabou se frustrando. Emil Sader, muito obrigado, boa noite para você.